tudo bem? Nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Finanças para Viver Leve. Eu sou a Renê e eu tô muito feliz de hoje estar aqui com uma mulher maravilhosa, que é a Kelly. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, mas ela é uma executiva de alto nível, mãe, empreendedora e uma liderança super inspiradora. Obrigada por ter aceitado esse convite, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, falasse um pouquinho da tua trajetória também para nós. Tá bem, eu que estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com vocês, falando sobre uma coisa que eu acho muito importante na nossa trajetória, na nossa vida, que é essa questão também, né, de responsabilidade social com o nosso vínculo com o dinheiro, com a parte financeira. Então, sou uma pessoa que desde nova, né, vinha ao mundo aí para realmente pensar e fazer diferença, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. E com 14 anos eu comecei a trabalhar, né, o dinheiro sempre para mim, assim, foi uma questão de, bom, o que eu vou fazer, como é que eu faço para eu poder ter uma faculdade. Não nasci em berço de ouro, né, então sempre, né, uma criação feita pelos avós, fui criada por eles. E ao mesmo tempo eu fui, então, com 14 anos trabalhar, era uma balconista de padaria. Aprendi muito ali naquele 1 ano de experiência. Com 15 eu já estava como uma estagiária de banco, então eu sempre digo assim, né, quando eu olho a minha trajetória e fico pensando que coisa, como foi importante, porque são duas áreas que, né, as duas que eu já vivenciei, né, ainda tem uma que é a área da saúde, que eu vivencio até hoje, né, há 25 anos estou na área, mas a área também que comporta o dinheiro, né, a questão do banco também. E aí, com 15 anos, fiquei, então, atuando, né, como estagiária nesse banco. E depois, né, nesse período, aprendi muito, né, a questão financeira. Daí, então, eu tenho uma grande inspiração, que é o meu esposo. Eu acho que ele foi uma das pessoas que me ajudou muito a como trabalhar a questão do dinheiro, né? Ele disse para mim uma vez, Kelly, começa com R$ 50, mas começa a economizar. Isso é muito legal, né? É a mudança de hábito, né? Eu sempre digo assim, bom, tem uma habilidade, e a gente estuda muito, né? Eu sou psicóloga de formação, que também me ajudou muito a pensar até nessa formação, o que eu queria ser, quais são os caminhos que eu poderia também, dentro de uma formação, ter várias etapas, vários processos, ou até dinâmica de trabalho, né? E a psicologia também, ela nos ensina a fazer isso. Eu posso atuar numa clínica, como posso estar dentro de uma organização, como foi a escolha que eu fiz, né? Como executiva depois. Então, quando o meu esposo ele traz essa inspiração para mim, que foi uma pessoa que também não nasceu em berço de ouro e que eu olhava para ele, a maneira como ele era visionário, que ele tinha já, né, que tudo pelo esforço dele, aquilo ali me inspirou muito. E eu disse, puxa vida, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Então, aquela coisa que a gente se uniu, e aí eu venho trabalhando ao longo dos anos sobre a questão realmente de como planejar. Eu acho que o planejamento ele é fundamental. Todo início de ano, né? Não tem coisa melhor no mundo de tu ir lá e colocar tuas metas e ir, né, mensalmente fazendo ali o cheque de que deu certo, que tu tá executando. Vai ter meses que tu vai dizer assim, opa, esse valor aqui que eu queria economizar não chegou naquele mês ali, o acumulado ainda tá deixando a desejar. Mas eu vou lá e com meus outros recursos eu consigo sim equilibrar, porque sim, tem uma organização, tem um planejamento e tem uma execução. E o que depende de mim para eu poder executar? Então, nesse meio do caminho, eu comecei a atuar em outras frentes também, não só, né, dentro da empresa, como quais são meus outros recursos, né? Até porque eu fazia faculdade, eu tinha que pagar, eu tinha um crédito educativo, tinha os fiadores, né, que eu não podia deixar eles na mão. Então, quais são os outros recursos, além daquele valor que eu ganhava fixo numa empresa, né? Eu trabalhava já no hospital na época, era um valor baixo, porque eu era, né, uma administrativa, assim, né, ganhava bem pouco. E como é que eu poderia, então? Então, eu comecei a vender, eu comecei a achar outros recursos para poder também, né, trabalhar essa questão financeira aí, de não ter só o plano A, né, eu pensar que eu preciso também muito além daquele valor, daquele recurso, e trabalhar outros aí, e outras habilidades que a gente vai com o tempo aprendendo também. Virei uma grande vendedora também, uma comercial. Tu traz alguns assuntos bem interessantes que eu quero aprofundar, mas o primeiro que eu queria que a gente falasse um pouco
lá no início, né? Então, tu comentou que tu fazia psicologia, né? Que tu trabalhou no banco e daí depois tu foi para o hospital. Mas o que te despertou exatamente esse desejo ou essa percepção de que usar a ferramenta da organização, do conhecimento, da educação financeira seria importante para ti? Foi o teu marido na época? Foi ele que me ensinou, e aí eu acho que com essa mudança de hábito, não tem, né, a gente pode, ele sempre dizia, não é o quanto tu ganha, é o quanto tu gasta, né, então eu olhava assim, realmente, e quando eu comecei com R$50, eu ganhava na época 300 e poucos reais, né, com aquele cargo que eu tinha lá administrativo no hospital, então eu comecei com aqueles R$50, eu lembro direitinho assim como é que foi a cena, e eu criei esse hábito, assim como eu tenho a vontade de adquirir outras coisas, eu digo, bom, como é que eu quero para chegar em 500? Como é que eu faço para chegar em 1.000? E criou aquilo ali, né, a gente que é como psicóloga, é uma psicologia comportamental, é estímulo e reforço. Então, eu tenho também uma necessidade de bater minhas metas. E aí, eu comecei a criar esse cenário, né, esse ambiente também que me proporcionou, pensando em outros recursos. Eu também tive a minha sogra na época vendia joias, e ela disse, por que tu não começa também na faculdade a vender joias? E eu comecei a vender joias, ela passou lá, né, a empresa que ela também atuava, ela estava também saindo já desse universo, e eu assumi também essa demanda, e ali eu comecei com outros recursos, e que também eu sou apaixonada, eu acho que são habilidades que por vezes a gente, né, acha que não tem essa competência, e tu de vai, vender, né? E muito pelo contrário, né, e aí eu acho que o relacionamento, que é uma das minhas habilidades também, junto com essa parte da negociação, da venda, é maravilhoso, assim, essa tríade, assim. Então, eu acho que foi fundamental para essa virada e trabalhar essa questão do modelo mental. Do quanto, se ele consegue, eu estudei muito, assim, eu gosto de me inspirar em muitas pessoas, então, além dele, eu estudava muito sobre cases de sucesso, como é que aquela pessoa conseguiu, eu acho tão legal, eu vibro quando as pessoas, por vezes, vai até pro lado do empreendedorismo, e tu olha, tu estuda aquela história, e tu vê assim, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo, né, e eu acho que a gente, até como liderança, a gente tem uma responsabilidade também social, para dar conta disso também, né? Não é uma nem duas pessoas que às vezes quem foi meu líder, meu liderado sabe, né? O quanto isso eu falo muito para eles, assim, do quanto também eles podem crescer muito, mas eles têm que ter esse plano B, juntar o seu dinheiro, ter a sua reserva para realizar os seus sonhos. Pode chegar no final do ano, tu planejou um monte, tu juntou aquela grana e tu diz assim, aquela viagem não faz mais sentido, ou aquele carro, né, como por vezes os homens querem o carro, não é mais aquilo, já é um outro interesse, mas eu tenho dinheiro e tá tudo bem. O dinheiro, ele tem que vir de uma maneira que traz prazer. Perfeito. Não pode trazer sofrimento, ele tem que ser gostoso, assim como a gente tem o hábito de um consumo de comprar uma roupa, tem que ser o hábito de consumo de, ok, eu ganhei esse PPR, eu não contava com ele, né, esse valor todo, vou tirar, e não é 10%, por que não é mais? Por que tem que ser 10%? Então, eu acho que essas pegadinhas, assim, que a gente não pode, porque senão a gente vai, às vezes, dar um passo até pequeno, não, eu posso muito mais que isso, né, aquela situação assim, eu não preciso jantar todos os sábados fora, eu posso fazer uma comida super bacana dentro de casa, que vou gastar bem menos. Tá com a minha família, tá com os meus amigos. E vou bater minha meta no final do mês. Essa daqui vai me... esse estímulo, ver, e é muito aquele ditado, né? Dinheiro chama dinheiro. Sim. E eu acredito muito nisso. Eu acho que quanto mais a gente realmente se estimula a conquistar, adquirir, a criar outros recursos, eu acho que dinheiro chama dinheiro. Mas é exatamente muito mais do que uma habilidade técnica, eu acho que é uma habilidade comportamental. Perfeito. E até a influência, como a influência positiva é importante nisso, né? Quando tu fala, por exemplo, do teu marido, e isso da gente se inspirar em algumas pessoas, né? Que trazem algumas coisas que a gente idealiza, e não é à toa que tu tá aqui, né? Porque tu também é uma inspiração para mim. Mas o quanto, quando a gente tem essa influência positiva, a gente consegue perceber, talvez, coisas que a gente não tá percebendo. E quando tu fala, por exemplo, do teu papel de liderança, né? Eu acompanho um pouquinho da tua carreira, sei que tu já teve uma equipe bastante grande no passado, e agora segue com uma equipe grande também. E como tu faz questão de ser essa influência positiva
para o teu time, né? Inclusive trazendo, por exemplo, situações ou quesitos ou olhares financeiros que são, em tese, que vão além do teu papel de liderança, né? Daquele papel ali mais no dia a dia, né? Conta pra mim, assim, se tu tem algum case ou alguma situação específica que te orgulhe muito, assim, que tu já tenha vivido nesse sentido. Eu acho que esse é um dos principais papéis, assim, né? Quando a gente fala em liderança, tu trabalhar, assim, a pessoa, né? O ser que tá na tua frente ali e trabalhar o potencial que ele tem, né? Eu tenho vários cases, teve uma vez uma colaboradora que me disse, chefa, eu quero que tu vá lá no meu apartamento, ela vai saber. E eu disse, por quê? E né, ela era uma líder na época, daí eu disse, por quê, fulana? Dela, não, porque tu lembra que tu me ensinou a economizar? Eu fiz toda a reforma do meu apartamento porque tu me ensinou. Eu quero. Aí fui, o apartamento lindo, uma graça, o apartamento dela, todo mobiliado, né? Todo. Então é sobre isso. E eu tenho uma aqui, na semana passada eu recebi, que foi muito especial para mim, porque eu acho que a gente, como liderança, tem um papel tão bonito, mas de uma responsabilidade também social tão grande, que quando tu vê uma mensagem, que nem eu recebi semana passada, né, da pessoa me dizer que eu mudei a vida dela e que ela, há mais de 2 anos atrás, ela conta isso para as pessoas, por isso que eu faço questão de também trazer o case aqui, porque ela trouxe assim, olha, eu cheguei na frente da Kelly e pedi demissão. Kelly, me ajuda, né? Quando eu entrei lá na área, como gerente da área executiva ali, da área do cooperado, ela disse, me demite, Kelly, não quero mais, eu quero atuar com meus filhos, eu quero me dedicar para minha família. Eu digo, tá, mas qual é o teu sonho? E ela disse, meu sonho é dar uma educação melhor para os meus filhos. E como é que tu vai fazer se tu sair da Unimed? Como é que tu tá hoje? Hoje ele tá são 2, né? Eles estão em colégio particular, eu tô, né, dando, né, fazendo maior isso. Tá, e como é que vamos pensar, vamos fazer uma simulação. Tu saiu da Unimed, qual é o teu plano B? Ai, Kelly, eu não tenho plano B. Eu vou vender bolo. Ela disse assim na hora, eu digo, não, então assim, vamos lá, teu sonho é isso, como é que a gente vai fazer para trabalhar o teu sonho? E aí depois a gente volta a conversar e comecei a trabalhar com ela, né? O que tu quer aqui dentro, né? Como que tu te vê enquanto carreira? Porque uma coisa é o emprego, outra coisa é a carreira, né? Eu fui convidada várias vezes a ficar lá no passado no meu emprego, mas eu dizia, não, eu posso muito mais. Eu tenho uma carreira a zelar, eu tenho uma formação que é linda que eu escolhi. Eu vou seguir a minha formação, minha carreira. E ela começou a enxergar outros futuros. E aí, quando ela se encontrou, então, numa área, né, ela foi promovida para essa área e ela manda para mim uma mensagem semana passada trazendo, assim, o quanto, né, essa mudança foi importante para ela, o quanto eu estou fazendo a diferença na vida dela e da família. Ela traz muito forte a família por trás e para que eu nunca esqueça disso. Então, eu acho que como gestora, a gente também tem esse papel educativo, de poder mostrar caminhos para eles e mostrar que, ok, vamos fazer então uma trajetória aqui, uma caminhada. Se tu quer estar ali, eu vou te ajudar. Você é a primeira a estar contigo lá comemorando essa conquista. Mas vamos caminhar para isso. Então, demorou 2 anos e meio, ela foi para a área que ela almejava, que ela se encontrava, se via lá dentro daquele espaço, e ela disse, tô batendo a meta, chefe, olha aqui, me mandou até um valor que ela ganhou, não posso revelar aqui, mas foi um bom valor, que eu fiquei muito feliz. Eu acho que isso é que brilha nos nossos olhos, isso é que faz a gente acordar todos os dias de manhã e ver a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, como uma gestora, como uma liderança. E é a coisa mais linda, né? Quando alguém se forma e diz, chefa, foi tu que me ensinou lá, né? A acreditar em mim. Né, coisas que eu acho que tem um processo também, né, de formação, de educação, né, tem toda essa trajetória, tem recursos por vezes que não vêm de casa e que tem sempre uma influência que vai ali, te segura na mão e faz tu andar também. Eu brinco que são anjos, né? Eu tive vários anjos na minha vida, assim. Então até me emociono em falar, porque é lindo de ver, assim, eu pretendo ser anjos também na vida dessas pessoas, né? E tu tem sido. Isso é muito legal de ver, é muito legal de perceber. E quando a gente fala, por exemplo, da tua trajetória, né? Tu falou um pouquinho que tu não nasceu em berço de ouro, como se fala, né? Mas que em algum momento tu buscou outras fontes, né? Então, além de olhar para a tua carreira como uma fonte, né? Uma fonte de renda, uma fonte de conhecimento, uma fonte de felicidade, tu buscou outras fontes também, né? E a gente fala em alguns momentos aqui no canal sobre que o mais importante não é necessariamente quanto tu recebe,
sobre o que sobra, né? Então, o quão importante a gente equilibrar o custo de vida para aquilo que a gente recebe, mas também o como às vezes é importante a gente aumentar a renda. Né? Porque às vezes, e aí tu citou, por exemplo, lá no início da carreira, até achei muito legal o que tu falou, né, dos R$50, mas, poxa, 50 sobre 350 é um bom percentual, bom, né? É um bom percentual. Mas daí eu não contei que eu vendia de tudo também. Exato. Aí eu comecei. É aí era que eu queria Natura, que tu explorasse. Era roupas, era tudo, entendeu? Eu tinha, assim, eu saía do hospital, ia pra faculdade, todo mundo me conhecia, principalmente as professoras, eram as minhas principais clientes, né? Mas eu vendia de tudo porque era isso, eu sabia que eu poderia, né? E o quanto aquilo ali foi um passo também para dizer, bom, né? Como eu acho que eu tinha essa dívida com meus fiadores em relação ao crédito educativo, eu ficava sempre com essa preocupação, como é que eu vou pagar minha faculdade? 30% já paga, uma faculdade super cara, psicologia, eu andava era 6 ônibus naquela época por dia, eram 3 cidades que eu fazia, e depois, claro, fui melhorando, fui indo de van, né, daí depois fui realmente fazendo, né, o dinheiro também me ajudar. Mas no início foi muito difícil, então eu fui criando outros recursos, inclusive com vendas. Vendia de tudo, né? Claro, né? Eu me virava mesmo. Então eu ia pro interior, não, Kelly, cuca, tu traz lá de fora, trago cuca, claro que eu não tinha vergonha. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ser muito humilde. E o meu marido, ele é extremamente humilde. Eu olho para ele assim e fico pensando assim, que cara especial, porque assim, não, ele tem um recurso e não dá para dizer que ele tem esse recurso. Ele sempre foi muito humilde, né? Então eu fui aprendendo também, claro, dentro de casa, meus avós muito organizados financeiramente, né? Minha avó era aquela que também vendia roupa e era no caderninho, super organizada. O vô, né, era aquela pessoa que também passava para ela o valor porque ela sabia administrar melhor. E eu fui criando essas referências que para mim foi super importante nessa mudança. E esses recursos. Então, ao longo do tempo, eu pensei, bom, não é só esse dinheiro que eu ganho aqui que eu vou precisar lá no futuro, pensando no presente, mas também pensando no futuro. Quais são os outros recursos que eu tenho? Eu tenho um fundo de garantia, né? Trabalhei 10 anos em hospital, pedi demissão, não pude tirar o fundo. Vim para a Unimed, tenho mais 5 anos aqui. Comecei com fundo vou comprar o meu primeiro apartamento, porque esse fundo aqui, os juros é baixíssimo. Como é que eu faço crescer isso aqui? Vou ter um aluguel. E aquele valor ali, será que eu consigo pagar? Não, eu consigo pagar. Consigo. Comprei o primeiro apartamento. Depois comprei o segundo. Gerando né? uma renda passiva. Que, né, entre eles, um ia pagando o outro, inclusive, e eu ali, o que mais que eu posso fazer? Então, são esses recursos que às vezes a gente acha que está tão distante. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar na nossa mente, né? A gente tem um potencial gigante para fazer as coisas acontecer, mas a gente acha às vezes que está tão longe que para dar o primeiro passo ele é muito difícil. Então, quais são os recursos que a gente tem para trabalhar isso? Então, eu tive um recurso que era vendas, depois eu tive o recurso do aluguel, hoje eu tenho o recurso de investimentos, e esse primeiro passo é o mais difícil. Depois, o dinheiro chama dinheiro, ele vai se alimentando e a gente, claro, tem que ter coragem também e administrar de uma maneira com muito pés no chão. Eu não faço nada com risco alto, eu não consigo ser assim, porque eu batalhei tanto para conseguir o que eu tenho, que para mim também eu sou mais conservadora nessa parte, mais moderada, diria, né? Porque o risco é alto e eu não posso também. Então, até na aplicação, não é aquela aplicação de risco alto, agressivo, mas eu faço dinheiro. Então, assim, é a coisa melhor do mundo. Todos os dias de manhã eu olho ali, uau, que legal, tá rendendo, tá dando tanto, que bacana esse dinheiro. Eu tenho que bater a minha meta no final do ano. Agora tá faltando um valor ali que ainda falta um dinheiro. E daí eu disse, vai ter o nosso 13º. Então, acho que ali eu consigo bater meu sino. Mas é isso, é criar realmente recursos que a gente possa estar administrando de uma maneira também prazerosa. Perfeito. Né? Gostosa, porque eu também sou consumista, eu também gosto de ter minhas válvulas de escape, me dá prazer fazer a viagem, eu não deixo de fazer essas coisas. Mas é o quanto eu também tenho que fazer isso também pensando lá no meu futuro, né? Para minha aposentadoria ou, né, para o meu plano B, C lá na frente, se eu quiser tomar qualquer decisão, não depender da empresa tomar decisão por mim, eu posso também tomar pela minha autonomia, né? Então é essa segurança também que nos traz, né? Muito, demais, demais. E tu sabe que tem um ponto que eu discuto bastante com várias pessoas, que é com relação aos nossos filhos, né?
Porque da mesma forma, né? A minha origem foi uma origem super humilde, não restritiva, mas super humilde. E de alguma forma, lá naquela época, o meu pai fez questão, assim, de me expor a um ambiente que era melhor. Aquilo era uma meta para ele. Não tinha condições de manter, mas aquilo era uma meta para ele me expor, colocar eu e os meus irmãos naquele ambiente, inclusive para gerar essa ambição de saber que existe e tal. Só que os nossos filhos, eles nascem em outro lugar, né? Graças a Deus e graças a muito esforço, eles já nascem em outro lugar. E aí tem todo um desafio de como é que a gente faz para também mostrar para eles essa realidade, mostrar que não dá em árvore, né? Mostrar o valor das coisas efetivamente. E aí, como é que vocês trabalham no dia a dia, né? Isso, eu sei que tu tem 2 filhos, né? Tem um casal maravilhoso. Isso. E como é que no dia a dia vocês lidam com isso, assim, tu e teu esposo sendo, assim, tão empreendedores, tão visionários, né? Mas, ao mesmo tempo, tão preocupados com a família? A Isadora tem 14 anos e o Lourenço tem 8 anos. Então, a Isa tinha uma preocupação muito grande, até quando era pequena, de... mãe, será que o pai vai querer que eu assuma o negócio dele, né? Eu dizia, filha, não te preocupa com isso. O pai vai querer te ver feliz. A escolha que tu vai fazer no futuro é o que o teu pai vai ficar bem, vai ficar feliz. Então, assim, não te preocupa com isso. Então, a Isa, ela tem 14 anos, ela já trabalha. Ela trabalha, claro, é um dia na semana, né? Tem a questão do estudo, que é a prioridade dela. Mas a disciplina, que é o que eu aprendi, a maneira como eu aprendi, e eu tinha uma coisa muito forte, que a minha avó trabalhou comigo, foi a minha autoestima. Minha filha, tudo que tu quiser, tu vai ter na vida. Vai depender só de ti. Ui, me arrepiei. Eu me arrepio muito mais porque foi a minha grande líder, assim, né? A minha maior influenciadora, é a pessoa que... É uma pena ela não tá viva para enxergar tudo que ela fez por mim e pela minha família, assim, porque é uma mulher muito além do seu tempo, assim. Ela é fora da curva, era uma pessoa que não tem... Só quem conhecia ela para entender o que eu tô falando, assim. Porque ela dizia isso e ela, claro, né, tinha os seus sonhos e projetava muito em mim. Então, ela trabalhava muito o meu potencial mesmo, a autoestima. E é isso que eu faço com eles, eu aprendi com ela essa autoestima. E trago para Isa, e aí ela trabalha. E ela trabalha com muita disciplina, com foco. Ela trabalha com a Dinda, que tem uma imobiliária, né? E ela sabe tudo, desde o marketing até a parte de vendas ali. Ela já tem o tino para o negócio, já também tem a herança dos dois lados, do pai e da mãe. Mas ela já sabe tudo, ela já fala tudo. Então, assim... É isso. E aí as pessoas... mas a Isadora tá trabalhando. Trabalho é vida, é bom, é gostoso, né? É um hábito. Ela tem coisas ali que ela traz, assim, que ela, até pela maturidade, ela tá além da idade dela. Eu tive além da minha idade, né? Com 14 anos, eu tinha um compromisso muito além. Claro, são escolhas, né? Eu escolhi trabalhar também por necessidade, mas eu queria muito trabalhar, eu queria muito a minha independência, fazer a minha faculdade, que eu sei que meus avós não teriam condição de me dar. E aí, com eles, a gente faz isso. E o Lorenzo, com 8 aninhos, né? O Lorenzo, todo sábado, ele trabalha com o pai. Então, com o pai e o vô. O vô também é o sócio do meu esposo, né? E hoje não tão atuante como era no passado. Ele está com 84 anos. Mas o vô é um babão pelo neto, né? O único neto homem. E aí, eles vão para o campo lá. E o Lorenzo acha que trabalha demais. É uma figura. Final do dia, tem um reforço. Ele ganha o dinheiro dele. Então, ontem ele estava me mostrando, mãe, olha quanto que eu tenho, mãe. Eu digo, é isso, meu filho. Tu bota no banco? Daí tem dias que ele briga. Não, mãe, eu quero que tire o dinheiro do banco. Eu digo, não, lembra do que a gente conversa. Então, na linha dessa educação financeira, é fundamental a gente conversar com os filhos sobre, porque claro que ele olha ali, mãe, eu quero uma BMW, mãe. Não, meu filho, sabe quanto custa? Aí é pé no chão, né? Sabe quanto custa? Aí eu mostro, mãe, mas é muito dinheiro. Aí eu faço aquelas analogias de que é aquele valor versus, não, mãe, eu vou, meu sonho, mãe, sabe qual é o meu sonho? É o carro do Bisa, que é um carro super velho que ficou para mim de herança, que ele é apaixonado, então isso é um valor para ele. É essa simplicidade que eu quero trabalhar na educação deles, que eu venho trabalhando, e quem conhece eles vai entender o que eu tô falando, porque eles são muito simples, né? E é isso que eu quero passar para eles. Não precisa ter o carro mega. Eu faz muitos anos que eu não compro o carro do ano. Eu compro o carro de pessoas que eu conheço, que, né, pelo menos 30%, 40% eu ganho ali naquela troca de carro do que eu comprar, tirar de uma concessionária e já ali ficar, né, nos 30%, 40% a menos ali do meu dinheiro que eu tenho
trabalho muito para poder adquirir, né? Então, é um esforço grande, a gente abre mão da família, abre mão, né? Eu moro em outra cidade, então mais de 1 hora de trânsito eu enfrento para ir, mais 1 hora para voltar. Tem que valer muito a pena tudo que eu faço, né? Tem que cuidar, zelar por tudo que eu tenho. Então, é sobre isso. Isso assim. é educação financeira na veia, né? Na veia. Quando todas as decisões que a gente toma são pensadas, né? Intencionadas com o objetivo dessa independência. E isso é libertador. Libertador. Porque até a leveza para te trabalhar é outra, entendeu? Eu tô aqui porque eu amo o que eu faço, eu amo que é o meu trabalho, né? Me realizo, né? Pela entrega que eu faço, não é porque eu dependo só daquela questão financeira. Tem escolha, aquilo né? Ali, eu tenho uma escolha para estar todos os dias ali. Eu tenho um propósito que ele é muito superior. Né, que é realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Claro, tem uma questão de sustento, eu ajudo minha família, ajudo a minha mãe, eu tenho um plano para minha mãe, eu tenho que pagar. Então, tem outros recursos que eu acabo também, né, tendo que, na prática, também tenho outras pessoas que dependem de mim. Mas como que eu faço de uma maneira mais leve e administrar esse recurso? E sempre a gente pode mais. Mas também tem aqueles afagos que, deixa eu me permitir uma joia a mais, uma roupa a mais, né? Óbvio. Porque também isso é importante, né? O dinheiro não pode virar escravo, assim, né? Eu acho que tem pessoas que, por vezes, fazem essa mistura. Não, o dinheiro tem que ser gostoso, tem que ser leve, mas ele tem que, sim, trabalhar para ti, né? Não é à toa que o nome do nosso podcast é Finanças para Viver Leve, né? A gente quer viver a gente quer que o dinheiro nos ajude a gente viver mais leve. E aí, nessa linha, né? O que tu diria, assim, para quem tá com dificuldade de começar? Porque, vamos lá, muitas vezes não é sobre a teoria do dinheiro, tá? Quando eu trabalho, por exemplo, uma mentoria, no final das contas é conta de mais e menos, tu entende? Não é uma grande, ok, tem uma parte teórica, legal, mas não é uma grande teoria, né? A parte mais difícil é a mentalidade, né? A nossa mentalidade, todos os nossos gatilhos mentais, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui no episódio 1 também, mas o que tu diria para incentivar ou para ajudar as pessoas que querem muito, né? Querem muito, inclusive, seguir, né, a tua inspiração, mas não conseguem sair do lugar, ou estão com dificuldade, ou acham assim, isso não é para mim, legal que a outra pessoa conseguiu, mas eu não consigo, não é para mim. O que tu diria, assim, para incentivar ou para tirar do lugar essas pessoas? Eu acho que é foca no teu. Foca que tu vai conseguir, né? É dar o primeiro passo. Tudo o que a gente está falando aqui é comportamento, é acreditar no teu potencial, é saber que tu pode sim, mas tem que começar, e para começar tem que ter coragem, porque claro, eu posso ser, né, eu brinco sempre, a gente ou é vítima ou a gente é protagonista, é uma escolha a tua vida, tu tem 2 caminhos, se conhecerem puramente a minha história, vão dizer assim, nossa, que sobrevivente. Não, eu escolhi ser protagonista da minha carreira, da minha vida, da minha história. Eu sou feliz, né? Eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser alguém na vida. Então, assim, como é que eu faço para trilhar isso? Claro, teve um reforço, né? Com 1 ano, 2 anos, fui morar com meus avós e a minha avó ali, ó, me estimulando muito. Então é isso, é achar recursos. E quando eu falo em anjos, quem são os anjos? Quem são as pessoas que te influenciam? E é lindo de ver, eu sempre faço essa pergunta na seleção. Quem é a pessoa que te inspira? E não é uma nem duas que as pessoas 70% traz, ou são os pais, ou são os avós, ou são os dindos, alguém sempre do núcleo familiar, ou um tio que foi a pessoa que, né, morou com esse tio, enfim, são pessoas ao redor. Quem são essas pessoas que te inspiram? E aí, olha a trajetória delas, e foi possível, é possível. E se ele conseguiu, eu também consigo, a gente consegue. Dar o primeiro passo é o mais difícil, mas ele é um reforço extremamente positivo, e depois que tu vai seguindo essa caminhada, né, com esse processo exatamente educativo, ele vai te entregando e vai te dizendo, viu, pode mais, é que nem um jogo, sabe, vai lá, corre que tu consegue mais. E aquilo ali é um combustível diário pra gente. Então, assim, eu diria que sai da vítima e vai pro protagonismo. A gente pode tudo na vida, a gente pode ser quem a gente quiser. Eu estudo muito, né, cases, assim, de sucesso, e olho, pá,
que pessoa inspiradora, que legal aquela história. E vai depender muito, porque claro que o que mais tem às vezes é a projeção, né? Ah, mas é que o meu pai, a minha mãe, eu não aprendi desse jeito, porque eles eram de tal jeito, gastavam tudo, não tinham nada. Ok, e a tua história? Pai e a mãe fizeram a deles. Qual é a tua história? O que que tu vai fazer com a tua história? Então, é convidar essas pessoas a realmente ser protagonista, porque pode ficar naquele outro ladinho da vítima, né? Eu nasci assim, eu morri, as Gabrielas, que eu brinco, né? Desculpa, porque eu acho lindo o nome, mas é a história, né? Eu nasci assim, né? Eu sempre Gabriela. Não, a gente pode ser quem a gente quiser. E aí a gente transforma a nossa história. Eu acho que se tem um recado que eu posso deixar, as pessoas, elas têm que acreditar muito mais no potencial, porque por vezes o outro tá acreditando muito mais do que elas. A gente, como liderança, não é uma nem duas que as pessoas, nossa, nem eu sabia que eu tinha esse potencial. Tu pode muito mais. É uma transformação. E isso, para mim, assim, é um processo de muita descoberta, mas ele é mágico. Depois que tu descobre, assim, essa caminhada e tem orgulho dessa trajetória, ela vai te inspirando. Eu tenho uma afilhada que o caminho dela foi muito parecido com o meu. E ela está seguindo, inclusive, o caminho da Dinda, né? Que é ser psicóloga. Agora, essa semana, ela foi promovida numa baita empresa que ela tá. Ela começou como jovem aprendiz. E ela agora, até me emociono, né? A Bruna. Então, ela agora foi promovida essa semana. Tá lá no LinkedIn. Ela como líder, então, né? De um baita time de recursos humanos. E é lindo de ver, assim. Tu olha, a Bruna é a Kelly no passado. Então, tu vê assim, claro, ela investiu na história dela. Ela poderia ficar lá no papel de vítima, porque o pai, porque a mãe. Não, ela transformou aquilo ali, com muito alicerce da família por trás, mas acreditando nela. E começou desde novinha também, né? Seguindo e indo e fez a história. Então, assim, tudo é possível, basta a pessoa realmente acreditar no seu potencial. É difícil, porque dá mais trabalho, mas o trabalho, ele compensa. Então, eu diria isso, assim, eu acho que tem que investir no seu e acreditar no potencial e batalhar muito, correr atrás. Porque não é sorte, gente. Às vezes eu escuto assim, mas a fulana tem... Não. A fulana tem porque enquanto tu tá deitado, dormindo, a fulana tá trabalhando, entendeu? Então é sobre isso também, né? É um pouquinho de inspiração e um montão de transpiração, às vezes, né? E me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade agora, tá? Ai. Em algum momento, deu alguma coisa errada? Deixa eu te explicar. Algum plano que vocês tinham ou que tu tinha e que daqui a pouco não deu certo, tu precisou rever? Teve alguma situação que tu viveu que tu precisou repensar, recalcular a rota? Porque vamos lá, né? Não dá tudo certo, né? O tempo todo não, né? No caminho tem algumas coisas e aí tu precisou... tomar essa decisão, assim, de que caminho seguir e como é que tu ponderou, vamos dizer assim, essa parte financeira que ela veio como um drive para ti desde o início, assim, né? E como é que, se tu viveu essa situação, né? Uma situação de ter dado errado, e se sim, como é que a parte financeira, ela permeou nessa decisão, nessas escolhas para ti? Eu não diria o errado, mas foi um grande desafio, foi quando eu, né, tive que sair do hospital para eu poder fazer meus estágios na psicologia, que era, né, eu trabalhava muito na terapia, que era ou a minha profissão, a minha carreira, ou o meu emprego. Então, como é que eu ia realmente me dedicar para a minha carreira, que eu tinha meus estágios, e o meu sonho era passar num estágio que era no Hospital de Clínicas, que para mim era uma grande referência, uma escola, e graças a Deus eu passei, né? E foi muito importante, mas eu tive que tomar uma decisão. Eu pedi demissão a primeira vez do hospital, claro. Na entrevista de desligamento, eles me convidaram para eu permanecer dentro da empresa e ficar vinculada ao recursos humanos, que daí foi a minha outra carreira. Nada acontece por acaso, eu tenho muito forte isso, né? As coisas não acontecem, com o tempo vai tendo a resposta. Mas foi um momento de desafio, de decisão que eu tinha que tomar e pensando assim, puxa vida, tem uma estabilidade, eu não tenho outros recursos, por isso... eu achei também mais potência, ainda mais, né, a questão de trabalhar a venda, a parte comercial, para poder também me garantir para tomar aquela decisão, me dar segurança para eu tomar a decisão
para sair do emprego fixo, carteira assinada, e me aventurar na psicologia, nos estágios, que era o sonho de fazer em tal ambiente, que era o clínicas, e que deu muito certo. Depois, logo em seguida, eu fui, né, quando terminou todos os estágios, eu ainda fiquei como voluntária no Hospital de Clínicas bastante tempo, e fazia no Mãe de Deus, eu fazia nos dois, né, organizacional dentro do Mãe e no Clínicas o estágio clínico. Mas o que aconteceu? Logo em seguida me convidaram para ser funcionária de novo. Me efetivaram ali, né? Entrou uma das minhas inspiração ali, que é uma antiga liderança, a Kátia. E aí ela, não, deixa eu te conhecer, vem cá, como assim tu trabalha de graça aqui? Que estágio é esse que tu trabalha de graça? Como é que tu trabalha de graça? Me efetivou, né? Logo que ela entrou, por isso que eu digo assim, as coisas não acontecem por acaso. Ela também fez por mim lá no passado uma coisa que eu gosto de fazer com os outros, né? Então, isso é um efeito cascata o tempo todo, né? As pessoas, essas conexões, o quanto, né, um fazendo bem para o outro, eu acho que é uma dinâmica maravilhosa, né? Esses recursos a gente tem que trabalhar, né? Então, foi isso. Acho que não diria, né, tanto uma rota ali, mas um desafio que eu tive que ter. Sim, e aí, pelo que eu tô entendendo, tu direcionou a tua decisão, né, para a tua carreira de psicóloga, até porque, né, também é um plano B, Isso. né? A própria carreira de psicologia, ela acaba também sendo um plano B para ti, né? Claro, porque tu pode estar no mercado corporativo, que é onde tu tá hoje, né? E uma carreira de muito sucesso, uma executiva muito relevante nesse mercado, mas ao mesmo tempo, lá pelas tantas, se tu quiser escolher, se tu quiser optar por ir para uma clínica, total, né? Autonomia total. Acaba sendo também. Claro. E sabe que a gente fala bastante sobre isso, sobre o quanto o dinheiro, ele é autonomia. Né? Porque eu sempre falo quando isso a gente também, fala de viver total. leve, a gente tá falando sobre autonomia. Tu poder escolher, eu quero fazer uma viagem, eu posso fazer uma viagem, né? Eu preciso, eventualmente, eu tô com um dilema agora, né? Particularmente, que é, né, que quero fazer algumas coisas na minha casa, mas tu poder fazer isso, tu pode até ter a escolha. Tu falou, né, sobre, daqui a pouco eu tô vendo lá o dinheirinho e digo, não vou, né? Ou quando tu falou pro Lolo, não, esse carro aqui custa tanto, tu não quer ter esse aqui, além disso ter mais aquilo ali, e tu poder ter essa autonomia dessa escolha, essa liberdade de escolha. De tomada de decisão. Isso é muito importante, né? É muito saudável. E ele é vital para nossas relações, mas principalmente para a tomada de decisão. É o que está aqui, Finanças para Viver Leve. Eu acho que se tem um recado, é isso. É realmente trabalhar a tua autonomia, mas essa independência em relação ao dinheiro, mas de uma maneira muito leve, muito saudável. Porque no momento que tu faz isso acontecer, essa é a mudança de chave, assim, essa é a grande virada, ela é natural, é um processo natural. Eu acho que o maior desafio é essa virada, é esse eu consigo, eu posso, né? E aí isso é modelo mental. E esquece o resto, esquece a tua história. Porque aqui a gente está falando, eu até trouxe como referência esse livro que se todo mundo puder ler, assim, eu acho que é um grande presente para a vida. Porque aqui fala exatamente sobre isso, né? A psicologia financeira, conforme o local, o país onde tu tá, a geração que tu tá, né, que nem a gente estava falando dos filhos, hoje é um outro berço que eles estão, né, não tem aquela dificuldade que a gente tinha, imagina, tem 1000 possibilidades, né, minha filha agora tá viajando, então assim, imagina na minha época, Sim. né, então é sobre isso, conforme a época que tu nasce, conforme a economia que tá, conforme o país que tu vive, tem tantas, né, e aqui nesse livro ele traz muito isso, né, aqui fala exatamente lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Porque a gente conversa muito lá em casa e por vezes a gente vê as pessoas assim, né? A gente tem vários exemplos assim que a pessoa tá super bem, mas a ganância, daqui a pouco quando vê, quantas pessoas vêm falindo ali, e aí tu olha, mas já trocou de carro, já comprou um monte de terra, já investiu um monte de maquinário, né? Que como a gente é do interior, né? Meu marido trabalha nessa parte do campo, na pecuária, a gente olha assim, vê ao redor e eles, isso não vai dar certo. Ganância. E aí, logo lá em seguida, realmente não deu certo, porque deu um passo maior que a perna, aquele dinheiro não era dele, ele ganhou naquele momento muita grana, mas daqui a pouco o arroz não vai estar valendo aquele valor, né, que é o momento que a gente está agora. Então, como é que tu faz para administrar tudo isso e não investir milhões
e aí investir empréstimo por vezes nesses ambientes, e que tu vê que aquele dinheiro não é teu, e amanhã depois tu tá lá entregando tudo aquilo ali, ou vira sucata por vezes, e tu viveu como um rico e não era. Então é fazer com muito pé no chão, com muito equilíbrio, né? Realmente um passo de cada vez, porque se tem uma coisa que a gente tem que trabalhar também, é essa humildade de reconhecer que, bom, a gente não é rico. Então, assim, essa ganância, essa ambição forte de, o vizinho tem, eu também tenho que ter, isso não te leva, isso é uma grande armadilha, né? Eu diria que essa é uma das principais armadilhas, que aí tem muito a ver aqui com essa parte da ganância. Então, tem vários cases aqui nesse livro que traz, assim, né? Desde uma pessoa que limpava um chão e que ela adquiriu uma fortuna, quanto um cara que era muito rico, mas que jogava dinheiro, né, para tudo que era lado e morreu, né? E a gente vê isso muito forte, né? No dia a dia, assim, as pessoas que por vezes não têm condições, né, de bancar, de se sustentar no final da vida. Então, como é que tu olha no passado, status lá em cima, com poder, com, né? Eu, né, vivencio isso em alguns momentos, inclusive dentro da minha área ali, e tu olha assim, puxa vida, o que levou aquela pessoa, né? Por quê? Porque a dependência da família, a dependência financeira dos filhos em volta, as tomadas de decisões erradas, né? Então, leva também para esse ambiente. São grandes armadilhas, se a gente não está com isso, com os olhos bem abertos, é fácil de acontecer, porque tem uma vaidade por trás. Claro que tem um status por trás. Mas não é legal, não é legal. Esse é um cuidado que eu diria para as pessoas, né? Realmente zelar, né, zelar por tudo que vem construindo, né, com muita humildade, mas principalmente, né, com esse cuidado em relação a tudo que vem adquirindo, porque para cair é rápido, então assim, também é muito difícil de conseguir, mas para cair é rápido, porque é uma armadilha, então a gente tem que realmente cuidar tudo isso. Que legal, muito legal ouvir tua história. Legal os teus conselhos também. Eu gosto bastante dessa analogia da vítima e do protagonista. Muito. Talvez seja um dos grandes direcionadores, assim, que eu acredito, né? Kelly, muito legal ouvir tua história. Eu acho que deixou vários insights aqui para nós. Várias coisas, várias pessoas que nos acessam, sobre os teus filhos, né? Eu gostei muito da forma com que tu coloca essa educação financeira, como é que eu insiro essa temática do dinheiro no dia a dia deles, mas de uma forma tranquila, não daquela coisa pesada, né, do tipo... tu acha que eu sou sócio da CE? Não, né? Não daquela coisa. Pelo exemplo, né? Pelo eu acho que é pelo exemplo e pela conversa. Porque uma das coisas que pegam muito para nós aqui, eu escuto bastante, eu acabo pegando bastante nas mentorias, é a gente não conversar sobre dinheiro, né? Não conversar em casa com o cônjuge, né? E aí tu trouxe, acho que foi muito legal, como vocês começaram a conversar já, tu e teu marido, lá no início, né? Vocês começaram a conversar sobre isso, e aí eu acho que foi um dos pontapés, talvez, para tu pegar essa inspiração, porque vocês poderiam não ter falado, claro, né? Ou eventualmente ter entrado numa linha de julgamento, mas não, como é que vocês conversaram sobre isso e como vocês juntos poderiam tomar essas decisões, né? Tem até percentuais que eu não lembro de cabeça, mas sobre relacionando o insucesso dos relacionamentos com a falta de conversa sobre dinheiro, porque a falta de conversa ela leva para cobrança. Né? Ela leva pro marido cobrando a esposa, ou a esposa cobrando o marido, né? Ela leva para essa linha de desconexão do casal, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que o dinheiro reforce o papel do casal, o papel dos cônjuges, né? E essa admiração, eu acho que quando a gente fala em relacionamento, eu sempre digo, né? Eu tenho que admirar a pessoa. E tu fala com muita admiração, e né? eu falo, e ele fala muito de mim também, né? Ele tem muito orgulho da minha história, da minha trajetória, ele torce muito por mim, assim. Então, eu acho que na relação ela tem admiração, e dentro da admiração é fundamental essa comunicação, né? A gente poder falar sobre. Claro que não foi fácil, é difícil, né? Porque tem, assim, e ele é mais, eu digo, né? Ele é aqui, ó, ele é fechadinho, é difícil tirar o dinheiro do homem. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que a gente ganha muito, assim. E ele me ensinou dessa maneira também, mas claro que nos dá uma qualidade de vida muito boa. Então, como que é levantar às 5 da manhã, que nem ele levanta todos
os dias, e o filho vendo isso, inclusive no sábado levanta junto, para entender o que é aquele trabalho que é muito pesado, né? E que não é fácil. Então, assim, é sobre isso. Eu acho que tudo que a gente fala sempre, eu acredito muito, né, da teoria com a prática. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Sim. A liderança também passa por isso. E essa questão do dinheiro, ela passa por isso. Eu tenho que ensinar meu filho que não é fácil. Ele não vai ter o carro aquele que ele quer assim tão fácil. E tudo bem, lá na frente ele pode ter, mas ele sabe quanto que custou. Perfeito. Né? E ele, inclusive, ele não ganhou de graça. Ele vai realmente batalhar junto com o pai para poder ter. Né? Se ele realmente investir e querer ser o sucessor lá no futuro, né? Ou ir para um outro negócio. Mas eu acho que ele ali, eu acho que ele já está mais encaminhado. Eu brinco que é uma escola para ele no sábado. Imagina. Ele tem uma formação lá, que ele chega com uma lavagem cerebral. Eu brinco assim, olha, o guri tá igual o pai, né? Até o jeito de falar, o jeito de se posicionar. E é bonito de ver, porque claro, como eu admiro ele, eu também admiro se o meu filho for por esse caminho, porque realmente a escola da vida tá bonita, assim. A escola que ele tá tendo, ela é admirável, né? Que legal, que legal. Kelly, eu fiquei muito, muito, muito feliz com a nossa conversa. Eu né, desde ontem já estava ruim da garganta. E aí hoje de manhã eu acordei pior ainda. E eu digo, não, eu não posso mexer nesse nosso momento, eu não posso cancelar. Eu fiz questão de a gente estar aqui, porque eu, assim como eu me inspiro muito na tua história, eu tinha certeza que ia fazer muito bem para as pessoas, te ouvir essa história, conhecer essa pessoa por trás, muitas vezes, dessa executiva que todo mundo conhece, né? Mas dessa história pessoal e de superação que tu traz e que inspira muita gente, que a maioria não conhece, mas que a gente pode, com isso, acho que acessar várias pessoas que talvez tenham, né, alguma situação, em algum ponto parecida e que pode pegar dessa inspiração e evoluir. Então, te agradeço de coração. Muito obrigada por te disponibilizar estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que tu foi aí uma inspiração para muita gente que está nos assistindo. Eu que agradeço, é um presente estar aqui, né? Não tem coisa para mim, assim, vocês podem ter certeza, assim, eu recebi agora, no mês passado, Kelly, eu fiz a previdência privada, nem lembra que tu me encaminhei, inclusive, a pessoa para fazer a previdência, eu digo, vai, faz, nunca tinha pensado nisso, a pessoa com 40 e poucos anos, né? Eu digo, como que não? Tu tem que, né, ter esse equilíbrio, tem que cuidar da tua saúde financeira, tu tem que... A pessoa, né, é uma executiva e ela não tinha pensado nisso, então, assim, essa mudança que eu quero, né, realmente, que bom, agradeço muito o convite, faço com o maior carinho, mas eu ganho muito mais do que, né, eu sei que tu tá feliz, assim, por a gente estar conversando, mas eu acho que é um anjo aí, né, que a gente acaba, né, passando para as pessoas, assim como eu tive alguns na minha vida, como que a gente pode também estar ajudando, né, com o nosso exemplo, claro, não pode não ser o melhor, mas ele já é inspiracional, assim, então de uma maneira que a gente pode, tá, eu tenho muito orgulho daquela menina com 14 anos lá, limpando o chão, sendo balconista de uma padaria, e hoje tá onde tá, né, e tudo por mérito, né, não teve, né, eu digo que até hoje sempre fui muito sozinha em entrevistas, em tudo, assim, eu tive recurso só meu, né, porque imagina, eu fui criada com 2 analfabetos, né, mas que tinha um amor, um zelo e uma proteção, assim, dessa autoestima que me levou para esse ambiente, que eu digo, a minha avó dizia, e ela tem razão, tudo que eu quero eu posso, né, então tudo que eu quero, eu acho que esse, se tem uma mensagem que eu posso passar para vocês é isso, né? Acredito muito no potencial de vocês. Tudo realmente que vocês querem, vocês podem conseguir. Basta realmente dar esse primeiro passo, ter a coragem de sair da zona de conforto e aí seguir aí. Podem contar comigo também, vai ser um prazer, né? Dividir a minha história, ajudar, enfim, né? A criar outros recursos, mecanismos para ajudar vocês também, porque isso também eu acredito muito. É um legado que eu quero deixar para o mundo. Que legal. Nossa, inspiracional o nosso papo. Eu acho que a gente não poderia ter terminado de forma melhor esse segundo episódio. Quem está aí nos acompanhando, por favor, se fez sentido, curte aqui, compartilha com outras pessoas que tu acha que vai tocar, que vai fazer também sentido, outras pessoas que precisam escutar isso. Muito obrigada. Muito obrigada.